Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast do Espiritualistas e Apômetras. Eu, Richard Sena, com minha parceira Solange Reis. Tudo bem, Sol? Tudo bem, Richard, e você? Maravilha. Mais um podcast, hein, Sol? Hoje, peso pesado aqui, hein? Pois é. A gente vai contar quem é ou a gente vai deixar surpresa, tipo, o povo adivinha? Bom, eles já estão sabendo, mas a gente vai pedir para que eles acompanhem, porque vai ter muita fofoca. Vai, então, menino! Porque a parte melhor vai ser a fofoca, Sabe gente. por quê, Sol? Porque, assim, quando a gente fala de espiritualidade, tem um amigo, né? Eu aprendi um adjetivo, espiritólico. É verdade, eu também aprendi, muito bom. E ficar falando que todo mundo já sabe. Né? Então, a nossa Exatamente. proposta hoje é falar de coisas que eles, claro que eles já falaram, mas uma pitadinha, assim, Mas né? leve, né? Mas bem-humorada. Apresente aí, Sem Sol, censura, por eu favor. diria. Pode ser? Aqui pode. Ou a gente precisa tomar cuidado. Pode. No Espiritualista e Apômetras, tudo bem. Bom, hoje a gente tem a honra de receber essas duas figuras muito queridas. Robson Pinheiro, médium, escritor, fundador do Colegiado dos Guardiões da Humanidade, terapeuta, aqui com a gente. Muito bem-vindo, Robson. É um prazer ter você aqui. Obrigado, minha querida. Para mim é uma honra estar com vocês, estar com o nosso público aí, né, que nos acompanha de casa, com Richard, que estava com saudade dessa turma toda, e mais surpreso, beneficamente surpreso, com tudo que está funcionando aqui, com o espaço, com tudo, espaço dos dois lados que eu estou falando, né? Isso é surpreendente. Obrigado legal. mesmo pelo carinho, viu? Muito obrigada. E também, como não poderia deixar de ser, Marcos Leão, médium, escritor, hipnoterapeuta e também vice-presidente do Colegiado dos Guardiões. Muito bem-vindo, meu querido. Eu também que agradeço. Vai ser uma delícia esse bate-papo. Eu tenho revelações bombásticas para fazer. É isso que a gente Do lado quer. de lá ou do lado de cá? De ambos os lados, que eu gosto de bagunçar em todas as dimensões. É isso que a gente Depois a quer. pessoa quer evoluir, Robson. Tá difícil assim. A evolução dele é o contrário, é para baixo. Eu não sei, uma vez eu tive aula com uma certa pessoa que disse que a gente não vem de cima, a gente vem de baixo. Então, A gente sobe a gente sobe, e exatamente. depois desce, né? Exatamente. Muito bem, muito bem. O tema, né, pra gente começar aqui esse bate-papo, pequenas ações da vida que mudam uma história. A gente tem muita coisa para falar, então. Então, Robson, se você quiser falar da sua trajetória, porque você era evangélico, né? Sim, sim. Você arrependeu de ter virado espiritualista? Não era melhor ter ficado... Brincadeira. Pois é. Tem hora que eu fico pensando, Richard, assim, o que que a vida apronta com a gente, né? Mas não, eu acho que quando eu virei espiritualista eu fiquei melhor, porque na época evangélica tinha mentalidade muito fechada, né? Se eu fosse Sim. evangélico hoje, possivelmente devia estar com uns 12 filhos, né? Mas ainda aquela mulher louca que eu namorei, né? Que é a Luzia. Ah, Jesus, mato. Ela aprontava demais na igreja, e aí Agora tinha jeito. conta, aprontava o que ela fazia. Não, agora conta. não, ela adorava ele- acabar com o casamento dos outros. Você tá brincando? Aham. Como assim? Porque Ah. eu sempre achei bonito mulheres que saem da linha, mas com elegância, né? Sim. É. E, apesar dela não ter o perfil que eu admirava mais, que eu acho bonitas as mulheres negras com aqueles cabelos bem trabalhados, Uhum. assim, né? Africanizados, eu acho lindo demais. E é mesmo. E ela era uma mulher que ela ficava mapeando quem que ia casar para acabar com o casamento na igreja. Uma vez tinha uma coitada de uma irmã Jesus. Verdadeira chamada quiumba, chamada irmã Aline, que era assim alemã. Aí o pessoal chamava de alemoa na época. Então, branca, comprida, margésima. E aí ela pegou e falou assim, olhava para mim e falou assim, Robson, eu vou acabar com a Aline, que ela nunca mais vai esquecer Em da nome minha de Jesus. existência, né? Eu falei, Lavar "Você ela no tá louca, sangue de Luzia?" Eu Jesus. falei assim, não, pode deixar, você vai ver. O que que você vai fazer? Não posso falar. Aí, do mesmo jeito que a Aline se aprontou para arranjar o vestido de noiva, ela se aprontou para arranjar um vestido que pudesse chocar. Aí, no dia, cadê a Luzia de entrar na igreja? Eu estava lá e o pastor já me chamava, eu falei assim, Robson, pelo amor de Deus, não deixa a irmã Luzia entrar, não. Segura a irmã Luzia. Eu falei assim, quem que segurou a demônia? Você não tem jeito, ela é o próprio diabo incorporado. Mas não tinha jeito, e nada
da Luzia aparecer. A Aline foi, entrou. Eu lembro até hoje que tinha, em alusão às virgens do Velho Testamento, ela arranjou 10 mulheres para entrar, todas de branco, que foram na frente. Depois ela entrou também, representando as virgens do Evangelho. E aí ela foi. Quando estava lá na frente da igreja já, todo mundo, e o pastor olhava para mim e fazia assim, não sei onde ela está. Porque realmente eu não sabia. Tava com medo É. dela aparecer. Aí começou a tocar uma música, aquela coisa linda, né? O coral cantando. A gente tinha um coral chamado Música Celeste. Nossa. O coral cantando e tudo. Daí a pouco, na porta da igreja lá, ela aparece com um chapéu roxo desse tamanho assim. Meu Deus, Aquelas cara. flores, uma roupa roxa, viva assim, arrastando lá, só que na frente, super ultra curto, coisa que o evangélico não usava. Quase mostrando o Usa até fígado. hoje, né? Aí ela entrou, todo mundo parou. Aí a irmã que estava casando, ela começou a chorar, porque tirou a atenção dela, Sim. foi toda para Luzia, e ela entrou como se fosse... Ah, e uma bolsinha desse tamanho, lembro até hoje, assim, ela pegando a bolsinha assim e entrando. Aí o pastor figura. paralisou, assim, olhando assim. E ele chegou, sentou ao meu lado, olhou assim, estou bem? Nossa. Eu olhei para o pastor, fiz isso aqui. Ela, pastor, pode continuar? Mas como é que você continua depois de uma coisa Acabou, dessa? né? Já era. A noiva chorava, esberrava, tudo. E ela falou assim, gente, eu vim tão simplesinho. E você estaria casado com esta pessoa, Estaria. com 12 Essa filhos. pessoa, Graças graças a Deus, né, eu Meu desviei aí Deus. do caminho, né? Mas Então, tem uma outra coisa também que foi extremamente positiva de Robson ter saído. Porque Robson era emburrado, gente. Mas ele era emburrado. Mas você conheceu como, É isso que eu Robson ia falar. Marcos? É. Nossa, gente. Você não era da igreja. Não, não, mas igreja anos não. depois que ele me conheceu. Eu conheci Quando Robson a mãe ia para pro- Belo Horizonte para internar, pra né? internar. Ah. E esse, por uns tempos atrás, eu até passei na porta de onde eu trabalhava, por incrível que pareça, ainda existe. Eu trabalhava num hotel, chamava um hotel na zona boêmia de Belo Horizonte. Ó. Viu, né? Vai Como é que eu derrubar sou, mais. né? Tá Não. vendo? É para falar do curso de formação de agentes. Exatamente. É. Mas eu trabalhava no hotel. É. E eu trabalhava das 18 não, das 22 às 6 da manhã. Uhum. Então, e o hotel era uma coisa meio sinistra, sabe? Ele tinha Né? um corredor enorme. É uma questão de ressonância, E eu entendeu? Vocês ficava vão lá entender. no fundo. E era o lugar mais barato que tinha para hospedar. Enquanto Então- a mãe ficava no hospital, eu não tinha para onde. O dinheiro era pouco demais. Era Era lá pouco. que tinha que ser. Eu hospedava lá porque não tinha dinheiro Sim, mesmo. sim. Sabe? Então, E aí eles chegaram à noite, né? Era por volta assim, Ao lado da das rodoviária, 23, é. Tá. Então você já imaginou que maravilha de Uhum. hotel. E aí chegou ele e a mãe dele. E aí eu conheci o Robson assim. Aí eles ficaram um tempo. A mãe dele foi fazer exames, né, Robson? E internado tudo. muito tempo. E nesse meio tempo a gente fez amizade, enfim. Até quando eles foram embora, ela falou: você podia ir lá para minha casa, né? Passar um final de semana. Ela não devia ter dito Nossa. isso. Mas ela já devia estar vislumbrando a É. coisa. Mas foi muito engraçado que quando o Robson chegou, assim, eu tava no balcão, aí sabe o que era? Ah. Eu te conheço. Mas a dona Everilda era evangélica? Não. 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 E você também não é? Não, 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 na minha não. família, mãe era. Mãe e minha avó eram as únicas que não eram evangélicas. Meu pai era. Ah. Demário, É. Aldemário. Seus seu irmãos Demo, são, né? São todos evangélicos. Deus me livre. de José. guarda. Aí Deus o abençoe. Marcos que te incentivou, então, a seguir um outro... Não, Não. quando eu conheci Robson, ele Não. já era espírita, ele Já era. frequentava a casa da tia Linda, Robson. É, grupo lá, espírita da Joana de Caridade. Não, Joana de Anjos é atual. Ah, É Grupo Espírita da Caridade, que fica lá na cidade de Ipatinga. Isso, com a Eu tia trabalhei na Linda. Uzi Minas muitos anos, né? Então, aí lá eu frequentei o Grupo Espírita da Caridade com a tia Linda, onde eu comecei a estudar Que legal, espiritismo e isso. tudo. Foi E o eu- auge dos fenômenos e a gente Sim. não entendia, né? Sim. E eu frequentava o Caravana de Luz, que era uma casa perto da casa dos meus pais, né? E aí foi acontecendo e tudo. O Robson, a mãe dele desencarnou, né? E aí Robson falou: posso passar um período
de 3 meses na casa dos seus pais? Eu falei, pode, foi 3 meses. 4 anos. anos. E aí foi assim que tudo começou. Aí vieram. E nem as suspeitavam, né, Marcos? Nunca imaginei se alguém um dia dissesse que A história. essa história e aí chegar onde chegou, e eu acredito que nem é o final de nada, Não. né? Mas eu nunca imaginei que as coisas iriam se transformar a esse ponto, né? De Só poder... não posso falar com ele qual que é o próximo capítulo da história, porque senão ele apavora, né? Minha mentora, ela chama Penumbra. Ela já me avisou. Ô, Robson, mas os espíritos, né, que vão ali trabalhando a gente aí com doses também, não fala, né? Homeopático. Não. Não. Na época não falaram, não. Depois eu Hoje vou a contar gente uma já coisa tem digamos, um planejamento estratégico, já sabendo como que vai ser o desdobramento nos próximos Sim. 10, 15 anos. Então, É eles já mesmo? passaram... Que legal. Aliás, quando fundamos o Everildo Batista, em novembro de 92, então a gente já tinha toda a estratégia da Casa Espírita. Da Casa de Everildo. Da Sim. Casa de Everilda. Aí, quando chegou mais ou menos 98, assim, os Arthur começou a se referir à Casa de Everilda como Unispíritos, a Universidade do Espírito de Minas Gerais. Aí a gente falou assim, como que pode ser uma universidade se só tem uma casa, e uma casa pequena, né? Núcleo, né? Um núcleo só, não pode ser. Aí até que uma vez eu tive lá em Uberaba e dessas vezes o Chico também citou. Ah, a Unispíritos. Aí ele pegava e falava assim, ele até gravou uma mensagem, coisa pra gente, falando assim, a Unispíritos reluz entre as montanhas de Minas Gerais Sim. como um diamante Mãe. precioso encravado nessas montanhas. Mas compete a vocês lapidarem O trabalho. o diamante, né? E aí, mesmo assim, a gente não tinha entendido a dimensão A do proposta, trabalho, né? Sim. Aí veio, logo após, o Chico me chamou e me passou 9 fitas, cassetes, aquelas pequenininhas. Uma caixinha. Caixinha, Uma vez ele me chamou lá e ele fazia assim, só que tinha uma multidão. Quem tava chamando, né? Eu falei assim, quem que o Sou cara eu. tá chamando? Aí eu lembro até hoje que o pessoal falou assim, Robson, o Chico tá chamando você. Eu falei assim, não, gente, vocês estão doidos. Foi até a Célia do Reinaldo, o Chico tá chamando você. Eu falei assim, não pode ser, professora? Célia, tá cheio tanto de gente aqui do lado de fora, não dava para entrar no Grupo Sim. Espírita da Prece, porque era pequeno demais. E era muita gente atrás do Chico. Umas 5 mil pessoas para fora, para as praças, para todo lugar. Aí nisso, um guarda que ficava lá chegou perto de mim e falou assim: o seu Chico está te chamando. Aí ela falou assim: falei que ele estava olhando para você. Aí eu sentei ao lado assim, ele pegou disfarçadamente, pegou e falou assim: guarda isso aqui, só ouve depois que eu morrer. Aí eu peguei e falei assim: o que é isso, Chico? Você vai saber, depois que eu morrer você ouve Senhora, isso. e ele só ia morrer quando o Brasil estivesse feliz. E aí quando E as o fitas Chico... sumiram também. Depois a depois gente eu achou. perdi as fitas, e aí quando o Chico desencarnou, e aí o pessoal vai para Uberaba ou não vai? Eu falei assim, não vou, porque Uberaba virou uma romaria, né? É. A gente não tem nem lugar de se hospedar, né? Aham. E depois de tudo eu vou lá, vou visitar o Bacelli, que adorava ir na casa do Carlos Bacelli, é uma pessoa que eu admiro muito. E o Bacelli deu uma força muito grande para gente no início. Hum. Aí, quando passou, eu sonhei com o Chico, assim, tipo assim, uma semana depois da morte dele. Ele sentado à beira da minha cama, falou assim, você já ouviu as fitas? Eu falei assim, não, Chico. Eu falei assim, mas eu já desencarnei há muito tempo. Eu falei assim, mas tem 2 semanas, Chico. É muito tempo. É sonho Sim, mesmo. sim. Aí ele pegou, eu falei assim, mas eu não sei nem onde estão as fitas, Chico. Ele falou assim, mas eu sei, meu filho. Olha. Eu falei assim, dentro lá da Sociedade Espírita, tem um balcão, ele está até muito sujinho e tudo, assim, de uso, e aí você lá debaixo do balcão está embrulhado em umas folhas de papel de presente com rosas também bem encardidas que estão muito tempo lá. Pega essa coisa e lá estão as fitas. Daí eu estava no Rio Grande do Sul. Daí eu falei com o Leonardo, com o meu editor, vamos voltar. Ele falou assim, não, nós temos que terminar as palestras aqui. Eu falei assim, vamos voltar que eu sei com o Chico. E aí ele mandando pegar essas fitas, eu não tinha ouvido o que era. Uhum. Tava no balcão da livraria. No balcão, que eu tinha hoje é a guardado livraria, no né? balcão da livraria. E aí, quando eu voltei de lá, aí eu fui direto, deixei as malas em casa, falei assim, tchau, que estou indo para a Sociedade Espírita.
A gente chama só de sociedade Uhum. hoje, Sim. né? Eu tô indo para a sociedade. Aí chegou lá, eu li, olha lá as fitas embrulhadas. Aí eu falei, Caramba. pronto, eu ia arranjar Um gravador cassete, mini, né? então conseguimos É porque emprestado. Caramba. Fitinhas aqueles gravadorzinhos pequenininhas. de Eu tinha, repórter, né? Isso, exato. E aí ele dando as bases do que hoje é a Clínica Joseph Kleber e Aruanda de Pai João. E aí, na época, eu peguei e falei assim, Chico, tá doido? Porque como é que a gente nem terminou a obra aqui, já tá falando em 2 outras obras aqui, e aí... Mas você ouviu sozinho ou com o Marcos também? Não, eu ouvi inicialmente Só sozinho, ele. depois eu passei para o pessoal lá, para o Léo, para o pessoal, nem sei mais quem que estava lá, tinha Deve aquela ser turma- Rodrigo também. É, acho que é o Rodrigo, não tenho certeza. E aí eu falei assim, gente, o Chico tá doido, tá delirando. Como é que a gente vai fundar outra obra? Aí o Léo falou assim, só falta você agora fundar uma obra longe daqui. Porque isso aqui já é o... E não deu outra, né, meu? Isso já é o fim do mundo aqui, onde fica a Caramba. sociedade espírita. Aí eu falei, tá bom, mas você não pretendo fazer isso, né? Não sou doido. Entre as orientações, outras foram mais pessoais para a questão do meu trabalho mediúnico. Aham. Aí passou, 3 meses depois, uma pessoa nos procurou, a Maria de Aruanda, né? Que a gente chama, Maria de Aruanda. Maria, E Fernanda. falou comigo, Robson, olha, eu fiquei sabendo do seu trabalho e tudo, estou aqui para pedir socorro, porque minha mãe tomava conta de um terreiro de Umbandomblé, uma mistura de candomblé com umbanda. Então ela fazia assentamento, matança de animal, e lá temos umas imagens de 1,5 metro de altura, e tudo, muita imagem. E eu já procurei a federação daqui, que era a União, e eles não querem mexer com isso. Procurei vários centros também, não querem mexer com isso. Para suspender esse assentamento lá, Sim, nós não sim. sabemos. Eu Sim. falei, vê se você ajuda a gente. Aí eu peguei e falei assim, olha, eu não entendo de Umbanda. Eu falei assim, mas tem um livro seu. Eu falei assim, tá, o livro é o espírito que entende, não sou eu. Mas fala de Quimbanda Mas no Tambores mas de você Angola, falar Robson. Tambores isso- de Angola. Para uma pessoa que é um bandista, naquela época, a Sim. pessoa não entendia a diferença, Sim, né? Sim, sim. Eu falei assim, olha, vamos pedir o Pai João, quem sabe o Pai João te dá orientação. E aí, foi, acho que a única vez que nós fizemos uma reunião com os espíritos lá em casa, dando orientação. Aí Olha. o Léo Muito foi legal. e ele anotou tudo que o Pai João falou, eram 18 páginas de anotação. Caramba. Como É é bem que a cara do fazia? Léo anotar mesmo, É. né? Ah, Porque era muita coisa, né? Fizemos Só acho que Jesus. 3 reuniões, o Pai João ensinou ela como fazer e tudo. Dessa vez fui eu. viu? Pai João ensinou como fazer, o pessoal sumiu. Demorou uns 3, 4 meses, apareceu de novo. Robson, nós fizemos exatamente do jeito que o Pai vovô, eles falaram o vovô, do jeito que o É. vovô falou. Então conseguimos tirar tudo de lá, tiramos Sim. todos os assentamentos, levamos para os lugares. Aí foi uma correria de arranjar água do mar, água de cachoeira para lavar o local todo, Sim. né? Que o Pai João ensinou ele como fazer. Mas agora não tem ninguém para assumir o lugar. E eu queria doar para você. Olha, Terreno. Eu falei assim, para É mim? enorme. Eu peguei para você, mas não pode ser para casa de Everildo, não, é para você. Você faz o que você quiser, mas é em seu nome que eu quero doar. Até recentemente a Elaine descobriu os documentos, falou, Robson, está tudo em seu nome até hoje. Eu falei assim, vamos mudar, vamos pôr em nome da instituição. Eu achei que tinha sido Já passado. tinha resolvido. né? Aí eu falei assim, bom, se é para mim, Maria, eu agradeço, mas se é para mim, eu posso fazer o que eu quiser, não é? Pode, então tá. Vai ser para o projeto que o Chico falou. Então, de um lado, o terreno A fica parte de Aruanda baixo. e na outra parte a clínica Joseph Kleber. E Sim. dá-lhe trabalho para a gente Sim. fazer Agora, isso, né? Para o- construir, para É. tudo, né? Agora, o mais legal nessa história toda é que, algum tempo atrás, sem a gente imaginar, a gente frequentava a casa de uma senhora que já desencarnou, que era a Zoé. A Zoé, ela A fazia... gente fazia reuniões de materialização na casa materialização dela. na casa da Zoé. Tipo da Dona Edelazio, assim? Não, a mas gente trabalhava lá e ficava muito à disposição dos Arthur. dos Arthur. Os Na Arthur Sala Branca. respondia todas as perguntas que a gente tinha, todas. Então ela tinha uma sala chamada Sala Branca. Sala Branca. Não só as paredes, mas o tapete, os Tudo móveis, era tudo branco. branco. E só entrava para isso. Olha que legal. Né? Bem antes, assim, uns 10 anos Nossa. antes de fundar. Não, bem mais de 10 Muitos anos. anos. E a gente ficava lá. Ficava lá. E aí um dia deu entre uma tarefa e outra. O Marcão chegou na varanda do outro segundo andar e Do outro olhou lado. aquele tanto de gente de de branco branco. do outro lado da rua. E o Marcos. é gente. E era gente no mesmo, lugar que era gente. Aruanda. Era onde Só era que a gente não onde era sabia Aruanda, nunca é. desse projeto. Nunca Era uns imaginamos que 15 seria anos lá. antes da gente fundar Aruanda. É. Aí o Marcão olhou e falou assim, nós um dia vamos destituir esse povo daqui.
Você tá ficando louco, Marcos. O Vou pessoal tá tirar fazendo esse o trabalho povo dele. tudo daqui. Deu certo. Aham. Sabe? Até o final do quarteirão, gente, todo mundo de branco. Ele Uma falou sopa assim, bonita. não, imagina a gente levantar uma bandeira de Kardec ali. Eu falei assim, Marcos, você tá louco, Quem Marcos. diria, não, seu Marcos? É espiritólico, né? É, totalmente. Mas eu sempre fui assim, quando foi fazer... O Alecrim Dourado. O Alecrim Dourado. Quando foi construir a sociedade, eu falei assim, Robson, eu tenho um plano maravilhoso para a sociedade. Aí ele já olhou para mim assim, nós vamos colocar aqui, que o telhado lá é de 4 águas, né, que fala. É. Nós vamos colocar lá em cima uns alto-falantes. Então, todo dia, às 6 horas da tarde, nós vamos espalhar a hora de Ângelo para esse bairro inteiro, para a gente catequizar esse povo todo. Eu falei assim, Gente! mas aqui não é católico. Como é que você vai pôr Ave Maria Vamos colocar a tocando no Maria. centro É igual a espírita? igreja, né? É igual Tocando a igreja, sino, é, às pô. 6 horas. Igual Mas aí nessa época o Marcos É. falou isso e a gente não imaginava que é o mesmo terreno, o mesmo lugar que foi doado para nós É o depois. mesmo local. Gente, que E legal. uma das coisas que a moça que doou pra gente falou assim, nosso sonho é ter cursos aqui de espiritualidade. Eu falei assim, mas é a primeira coisa que nós vamos Tá, fazer. vamos fazer. E na hora vocês lembraram, na hora que isso aconteceu, vocês associaram com, Não, com as depois, fitas? depois do- que a gente depois tava que a lá, gente foi depois lá, Que a gente olhou pro outro lado da a rua, casa assim, da Zóia. a casa que a gente ficava fazendo a materialização. Era ali. Olha. E a gente tem uma época muito cheia de Fenômeno. fenômenos, materializava extraterrestres. Aqueles seres pequenininhos, assim. Uns arcturianos da vida? E aí, Olha, assim, não gente. falavam de onde era. E a gente fazia perguntas e perguntas e perguntas e perguntas. E ali que acontecia tudo. Conta alguma É, coisa. mas Então, é. Essa semana a gente fez um programa que a gente... Rodrigo, né? Rodrigo descobriu... O Rodrigo, ele é um caça-tesouros, assim. Tem hora que ele fala umas coisas. Assim, Marcos, sabe o que eu descobri lá em casa? Eu falei, não, me conte. Aí, eu descobri uma das cartas que a gente traduziu daquele fenômeno de transcomunicação que aconteceu lá no início, na editora, quando a editora era na Rua Guajajaras. Eu falei, qual? Ele falou, aquele que parecia umas letras... Lembra de Matrix? Sim, sim. A propaganda de Matrix. Digital, né? É, aquelas letrinhas sim, começaram sim. a aparecer na tela do computador, assim, aqueles computadores. Na de época tubo. que era MS-DOS. Nossa, eu Nem lembro Windows, disso. Não tinha. E aí Eu a lembro, gente melhor nem a gente não falar sabia o disso. que era isso, A o idade. Robson viu, eu vi, falei, é vírus, né? É vírus, então vou chamar alguém. Mas o fato é que se desenvolveu ali Aí o um monte de técnico que foi mensagens. olhar falou assim, eu nunca vi isso. E aí a gente desligava o computador, no outro dia, trancava a porta. Lembro que a Lucina levava a chave para casa dele. E ele ligava No outro sozinho. dia ele esperava. Tava ligado. Olha, se ligava o Computador computador, tava ligado, funcionava. cheio de mensagens. É. Uau. Aí nós conseguimos não, eles começaram também a fazer um trabalho de parceria, começaram a traduzir Eles traduziam aquilo, para vocês. E aí o Rodrigo levou uma dessas mensagem até mensagens que ele longa. descobriu na casa Vinha escrito dele. assim, Agora há contato, pouco. contato, contato, queremos fazer contato, 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 queremos E fazer se identificavam? contato. Identificava como os irmãos da Estação Rio do Tempo. Ah, É. Aí a gente não sabia o que era na época e peguei e falei sabia assim, nada nossa, disso. é louco. Aí teve uma vez, a última vez foi o Nilson que foi comigo, marcando para encontrar, fazer um encontro no lugar tal, com a latitude Deu tal, as longitude coordenadas tal, todas. que eles iam aparecer pra gente. Aí fui eu e o Nilson, você foi... morrendo de Volta medo, foi. sabe? Nós É vamos- aquela história do saco de lixo, não, né? Mas Que não, tem, convidado. tem uma história Ah, não aí. te convidaram. Foi bom, Não, eu porque sei, quando a essa gente você chegou vai lá, Para essa festa estranha. Ai, amigo, Com gente esquisita, né? Sai correndo, saí capotando. Você foi? correndo, perdi o sapato de medo de Perderam a Sério? oportunidade. Eles vão pegar a gente, vão abduzir Você a ficava, gente. Marcos? Sério? Claro, gente. O sujeito... Teve uma Então ele fala vez- assim, vem cá na Não, minha eu nave. vou Você contar vai, uma coisa você pra vocês. parece. Teve uma vez que eu fui num evento desse de ufologia, que não sei o que, super legal e tudo mais. Aí tava na hora do almoço. E aí sentou uma pessoa do meu lado e eu falei, posso sentar? Assim, pode. Só para você ter uma ideia do que eu faria. Aí ele começou a falar comigo que tinha umas luzes que andavam em torno dele, já tinha mais ou menos uns 12 anos, e as luzes Nossa, rodavam. 12 então, anos, 12 a luz anos. andando em volta E eu dele e pegava ele e falava assim, nada. tá, e o que elas querem dizer para você? Você sabe que eu nunca perguntei, você é meu amigo. Mas uma luz que vem, sabe lá de Oportunidade. onde, rodando 12 anos em torno de você, você não pergunta. Sei lá, de repente ele achou né? que ele fazia sucesso. Né? Ele Ele ficou com iluminado. raiva, levantou e saiu. Então, como eles não me convidaram, é óbvio Sim, que eu ia sim, ficar. sim. Entendeu? Ah, gente, mas a verdade, gente é ficou com medo quando a gente viu o que tinha lá. Saiu eu gritando, me perdi um sapato sapato. que não tava. Como era morro demais, Hum. eu folguei o sapato assim,
porque estava doendo Sim, meu pé. Vamos sim. subindo. Aí, Menina, na descida, nossa, o medo que a gente ficou. Mas Você esse não quer trabalho, nunca mais saber disso. mas essa proposta, esse trabalho está por vir, então, com esses seres, será? Mas é, eu você estava acho- falando do mas- planejamento. Mas eu mas eu acho que acredito já que já veio. veio. Já que a veio gente- com eles. Tá. Já veio. Nas próprias reuniões de materialização que a gente fez na clínica, Sim. nós tivemos 2 ou 3 lá materializados. Como é contado no livro Viajores, né? Sim. O Golan né, foi que um são que seres- veio. O e Golan. tudo. Golan. Embora que o Golan, ele diz que ele não é desencarnado, que É. ele está, o É uma- corpo dele repousa É um- em determinado uma lugar da Via projeção, na Láctea e ele verdade. projeta A consciência, né? a Em consciência outra dele. galáxia, né? É. Ele veio num dos encontros, ele falou uma coisa que eu nunca mais me esqueci, né? Eu lembro. Ele Foi em falou assim 2018. que ele achava estranho, nós aqui, humanos, as mães chorarem pelas mortes dos filhos, né? Que o grupo de cientistas ao qual ele faz parte é algo muito, assim, né? É um sentimentalismo exacerbado, né? A gente Falou através de você, né, Robson? No início de todo esse trabalho, assim, a gente teve muita O próprio livro muita parceria desses Gestação espíritos, da sabe? Terra, Muita. inicialmente ele foi escrito como? A gente enchia os Arthur de perguntas, deixava, a gente sentava a tarde toda elaborando perguntas. Aí à noite a gente A emendava sala branca. para os Arthur responder as perguntas. Uhum. Legal. Aí tinha coisa que a gente não entendia direito. Aí depois vinha o momento de materialização. Eram 6 ou 7 seres pequenos que vinham, e ficavam no meio ali respondendo as perguntas. Então, eu acho que tudo foi necessário para o primeiro momento. Sim. Sim. Uma coisa muito ostensiva, porque a gente precisava de algo que Uhum. fosse mais consistente. Hoje eu nem gosto disso, sabe? Uhum. Assim, Mas- se você dá uma... O fenômeno em si, né? Mas reduziu, não, se você mas- der uma olhada nas minhas postagens, eu não cito mais coisa de extraterrestre. É verdade. Porque as pessoas hoje, eu acredito que têm, Sim, sim. já Já vi o vivemos fenômeno, isso. vivemos intensamente isso, Sim. mas o que eu noto é que existe uma exacerbação no meio espiritualista tão Sim. grande que você fica entre o delírio Isso. e a imaginação da pessoa. Eu peguei e falei assim, não dá para me entrar numa dessa. Quando eles Como falam que a gente está indo para a quinta dimensão, não é uma loucura? Pois é. Não, absurdo. A gente não consegue tratar na terceira, terceira. na quarta. Mas tem Pois uma, é. coisa, tem uma coisa Aí interessante. eu falei assim, não, eu não quero entrar no meio dessa ideia do jeito ou da forma que está Como sendo tá sendo. veiculada. Sim, sim. Isso vai comprometer o meu trabalho, vai Claro, comprometer o Sim. nome da gente, Sim. claro. e eu prefiro não tocar no assunto mais. Sim. Se em algum momento da caminhada eles manifestarem antes e falar conosco assim, olha, isso, então tá ótimo, vamos Sim. gravar aqui, Sim. que a gente pode editar, do que ficar... Mas é um trabalho em entrar nesse parceria, né? delírio, Mais em equilibrado, né? Eu acho que no primeiro momento de tudo aquilo que a gente começou a fazer, e ainda fazemos, né? Mas no início, eu acho que essas interferências assim diversificadas foi até interessante. Por exemplo, o Robson nem tanto, mas eu era bem espírita mesmo, bem espírita, assim. Notamos. Espírito de mesa. E essas coisas, elas me chocavam no início, porque Não, principalmente os fenômenos que o Marx não conhecia, ao começou encontro a de ver... tudo aquilo que eu acreditava. Nós tivemos fenômeno dentro de casa, assim, que uma vez eu Aí ganhei... eu adorava. Eu ganhei um jogo de Ainda mais quando xadrez. tinha alguém lá em casa, que eu já sabia. Depois você conta da bola que o Joseph ficou mostrando pra você. Fala. sim. A gente ganhou um jogo de xadrez e tínhamos uma televisãozinha daquelas pequenininha, não tinha dinheiro para comprar outra, né? Bem pequena. E o jogo de xadrez ficava ali em cima. Só que é um jogo de xadrez feito de acrílico. É lindo, assim, transparente. Ficava ali em cima Adorava. da TV. Ah, Aí um dia eu cheguei em casa, cansado, e deitei no chão. No quarto do Marcos, no quarto antes, tinha cama. No meu tinha colchonete. Aí eu deitei no colchonete, assim. Só que aí eu, do sono normal, eu passei pro transe. aham. E não via isso, Sim, né? Naturalmente. E aí tinha uma coisa que era muito comum quando eu entrava em transe, nesse estilo de transe, é que todo o barulho da redondeza cessava. Então, a gente morava num local que tinha muito Caramba. cachorro e muita criança. Então, a criança Bairro, né, gritando, de- Cachorro cachorro latindo. latindo. De repente, o Marcos disse que foi silenciando Ah. tudo. O silêncio ainda parou. E eu, eba! Aí o Marcos falou assim, alguma coisa vai acontecer. Da hora. E nesse dia o Leonardo foi dormir lá em casa, então eu estava deitado numa coisa, mas ele não conseguia distinguir o meu sono como sendo um sono de transe mediúnico. Uhum. Ele Tava achou no que simplesmente estava REM. dormindo. Sim.
E o Marcos Peraí. no quarto dele, rindo até que o Marcos falou assim, tem alguma coisa que vai acontecer. E aí, o Léo nunca tinha visto isso, né? O Marcos tinha visto, mas não tão intenso assim. Aí, de repente, aí, depois do silêncio, sobe o jogo de xadrez girando e começa a soltar As pecinhas. pecinhas voando. Pra tudo quanto é lado. igual uma metralhadora. Explodindo tudo no ar. O Leonardo levantou gritando: desgraça! Que é isso? E o Marcos rindo. E aí não conseguia parar os fenômenos, começou a mexer. Aí, de repente, quando o Marcos saiu do quarto, todas as casas de pobres, sabe como é que é, né? Sim. Shampoo, essas coisas, tudo, fica Sim. tudo em cima da janelinha do banheiro. Sim. Quando saiu, tava tudo no corredor. Enfileirado, um Como atrás se do outro. tivesse... Sido Filho colocado. indiano. Alguém colocou indiano. assim, mas certíssimo. E tinha um quadro pesado do Toulouse-Lautrec com vidro de um metro e pouco, assim, sabe? Com vidro. O quadro saiu simplesmente de lá e grudou na parede oposta da sala, sem quebrar nada. Caramba. Aí E o Léo e o Marcos- apavorado, e aí o Marcos... O Léo procurando a chave da porta pra vazar e eu... E aí foi Cara. um fenômeno muito intenso Mas mesmo. acontecia muito com o Robson, agora diminuiu bastante. Mas era... E eu me habituei a isso e eu entendia por que daquela situação toda, né? Mas era coisa assim, de poltergeister mesmo, assim. Sim. Mas era o Quando a magnetismo ali que as Porque entidades tem um estavam. animismo ali forte Sim, também. na verdade- Queimando ectoplasma. Queimando Né? ectoplasma. Só entendemos isso Sim. uma vez, Depois também. porque o Chico Xavier chegou a falar conosco uma coisa que é meio tabu no meio espírita, Sim. principalmente no meio espiritólico, Né? é muito tabu, e o Chico não tinha esse pudor de falar com a gente, né? Uhum. Aí ele pegou e falou assim, olha, tem que ter muito cuidado com os médiuns que do ectoplasma nessa forma, meu filho, porque se você não utilizar o ectoplasma, É isso. você vai ter roubo de ectoplasma utilizado por magos negros. Então, Olha, aí ele pegou e falou assim, o ideal, ele falou exatamente isso. Aí ele olhava assim, vamos ver se não tem gente ouvindo. Mas ele falou assim, o ideal é que o médium tenha relacionamentos sexuais Para poder constantes Sim. extravasar. para extravasar essa energia. Sim. Se você Sim. está muito tempo sem ter e não vai numa reunião apropriada de ectoplasmia, vai sair isso onde Sim. você De outra estiver. maneira. Sim. Se não De tivesse, outra maneira, masturba, né? Se não tivesse, masturba, né, Que Robson? seja, Mas vai. tem esse Sim, tabu, né? Mas tem esse Sim. tabu no meio espiritual. Você não pode tocar nisso, né, no meio espiritualista, né? É. Na nossa casa a gente fala abertamente com as pessoas, mas Sim. nós não somos... Eu lembro que É. você, eu não vou falar os nomes, mas você contou uma vez que você estava no meio dos figurões, você brincou com eles, né? Ah, sim. E aí, Não! Não fala o nome. Não! Você vai acabar falando. Não, Não. vou. Ah, A censura rolou aqui agora. O Richard já me falou há tempo. Aí a gente tava... Não posso falar nem o estado que é. Ai, meu não. Deus. Fala não. Aí a pessoa pegou e falou assim... Ai, nesta encarnação, eu nunca fiz sexo. Eu Ai, falei assim, gente. com homem ou com mulher? Aí a pessoa... Nossa, você me faz passar vergonha. Eu falei assim, não, Ué, você não explicou tudo. Né? Se você nunca Termina fez com a frase. homem ou nunca fez com mulher, qual dos dois? Porque a pessoa quer dar uma de santo e não funciona Sim, isso, não. né? Mas na verdade é isso que ocorre. Você fica muito tempo sem ter relacionamento sexual, muito tempo sem frequentar uma reunião em que doa ectoplasma. Vai É uma extravasar essa energia. Vai sair de por alguma algum lugar. maneira. Né? Nós E aí depois que o José Grosso, o espírito José Grosso, Aham. explicou, pessoal, olha, a gente estava queimando ectoplasma para É. evitar ser utilizado pelos inimigos de vocês, Olha só. pelos magos negros. sim. Senão, Sim. vocês estavam atacando vocês com a própria Ficariam à energia. mercê, que né? Imagina o vocês. trabalho deles para fazer isso, né? É. Tinha uma que esperar proteção, dormir, né? Sim. Com essa característica, nós tivemos, não vou citar nomes também não, mas um casal nosso em que o marido disse que não ia mais fazer sexo Ah, com a eu mulher, lembro que ele disso. estava sublimando. E a mulher Eita. estava sublimando. E a mulher dele falou assim, aí eu vou sublimar com o Ricardão daqui a pouco, né? Mas eles começaram a ter problemas na casa espírita. De manifestações? De manifestações, essa coisa toda. Eu lembro, a gente ia muito lá, uma das vezes, olha, os seus problemas nascem justamente dessa sua insanidade de querer não ter relações sexuais com a sua esposa para você se sublimar. Você Uhum. precisa gastar essa energia. Como? O problema é desse seu posicionamento equivocado.
E aí depois ele reclamava que a mulher estava traindo ele. Ele falou assim, não, mas quem traiu quem? Não é? Nossa, já virou, já Exatamente. ratinho, Quem que ratinho. começou? É você que está traindo ela, porque você Quem fez um começou essa compromisso. história? Meu Deus. Exatamente. Eu lembro disso até hoje. Eu falei, eu vou pôr um Ricardão aqui nesse meio. Mas como é impressionante isso quando a gente fala de emoções, né? Que os ETs, alguns, né? Esse e acho que a Sheilana já falou isso também. Essa questão até mudou há pouco tempo. Essa questão das emoções, que nós somos muito emotivos, isso e aquilo. Mas quando a gente olha pra gente aqui na Terra, encarnado, lidando com tudo que a gente lida, eu acho que a gente vai muito bem. Obrigada, vou explicar o porquê. Porque não é fácil nós lidarmos com as nossas emoções e ainda assim a gente conseguir, de alguma maneira, caminhar no que a gente entende que seja cada um dentro do seu, o seu próprio propósito. De conseguir, de fato, seguir e dar uma... Eu não gosto muito dessa palavra, mas de dar uma evoluída no sentido de caminhar mesmo, sabe? De crescer. E as emoções, eu acho que são exatamente o nosso... É como se... Eu gosto muito daquela imagem que os maçônicos usam, daquela estatueta do homem se esculpindo. Aham. Eu acho que é Se muito isso, quebrando. porque a gente vai descobrindo o nosso melhor e a gente vai fortalecendo. E as emoções são isso. Mas né? eu acho, quanto a isso, eu tenho um ponto de vista um pouco diferente, porque o tempo e as experiências levam a gente a experimentar coisas de maneira bem diferente. Verdade. Até Concordo. tem hora que o pessoal fala que eu sou muito seco com as emoções, sabe? E não sou, eu sou muito emotivo. Sim. Só que eu não sou exagerado. E eu acho que o brasileiro exagera na demonstração Concordo. de emoção. Então ele quer mostrar para o outro que ele está sofrendo. É meio caricato. Aí, né? por exemplo, se o sofrimento é até de 0 a 10, ele é 3, a pessoa faz porque ele chega a 12, 15 para mostrar que ele está sofrendo. Eu falei, peraí, é exagero demais. Ué, não tem aquela pessoa que conta eu conto pra você um problema e o outro vem e fala o meu problema é pior que o seu, Eu né? lembro assim, Fica hoje uma eu falo competição. isso com propriedade porque o tempo passou. Mas um dos maiores benefícios nossos, da nossa família, foi a morte da minha mãe. Sabe? Sim. Ela morreu no momento exato, necessário. Se ela tivesse ficado mais tempo, a família não tinha crescido, não tinha se Então. desenvolvido. Então, E eu acho que devido à não morte é uma dor dela, emocional? É isso. devido à morte dela, ela veio e trouxe a mensagem através do Chico. Fundamos a Casa de Avenida Batista, legal. a Aruanda e a Clínica, e a partir daí, Colegiado de Guardiões. Ou seja, tudo começou como? Com a morte de Avenida Batista. Com o desencarne dela. E comigo batendo na mesa que eu não devia. E o Marcos ali só cutucando, né? Segurando. Então, Quem faz tem hora que isso eu sou falo assim, eu lembro que perfeitamente que quando mãe foi desencarnar, estava prestes a desencarnar, aí teve um momento que ela estava com muita dor, muita coisa, e o coração de minha mãe era crescido. Mas, segundo os médicos, não identificava porque ela não era Chagas. Tá. E Chagas faz crescer o Sim, coração. sim. E eles não chegaram à conclusão do que era. E aí minha mãe tinha muita falta de ar. Um dia eu cheguei para a mãe e falei assim, mãe, vamos orar e pedir o Pai João para a senhora desencarnar? Porque eu não gostaria de ver a minha mãe sofrendo assim. Nós não temos condições de levar a senhora para um país diferente, não temos condição de manter a senhora num tratamento adequado e os médicos daqui também não têm resposta para isso. Assim, eu não gosto de ver minha mãe assim. Então, eu tenho certeza que para onde a senhora puder ir, vai ser muito bem recebida, vai ser tratada lá. Eu falei assim, ai meu filho, você faz isso por mim? Faço. Vamos nós dois fazemos. Nós oramos uma semana, 10 dias depois minha mãe desencarnou. Eu não derramei uma lágrima, apesar da minha ligação com a Avenida Batista. Sim. Nem O uma melhor para ela, né? É. Maturidade. E eu peguei e falei assim, ai, graças a Deus, porque agora eu sei que ela não está passando por isso. Sim. Ela está sendo tratada por quem sabe mais. Sim. E o mesmo se resolveu com a morte do meu pai. Eu estava dando o primeiro curso de terapia que eu ia dar em Belo Horizonte. Aí, quando foi de madrugada, eu lembro isso. Eu sempre tenho uma coisa ligada com família, assim. Eu não tenho essa ligação que as pessoas têm. Sou muito bem resolvido. Se eu não desligasse de família, eu não faria o meu trabalho. Sim. Concordo. De jeito nenhum. Aí, quando deu 2 da manhã, eu recebo um telefonema do meu cunhado, que nunca me liga em hipótese alguma. A hora que eu atendi o telefone, quem é? Ah, é fulano de tal. Eu peguei e falei assim, alguém morreu ou você está querendo dinheiro emprestado a essa hora? Eu falei assim, como assim? Eu falei assim, porque parente Dois só liga únicos essa hora motivos. ou para pedir uma grana muito alta ou porque alguém morreu. Eu acho que devido à hora, alguém morreu. E deve ser meu pai, né?
Ele disse, seu pai acabou de cair aqui, deu uma parada cardíaca. Eu falei assim, pois é, eu tenho um curso amanhã, eu não vou. Então eu vou pedir o Marcos para ir. Aí o Marcos, como é exagerado, o que vai ser de mim? Eu falei assim, não, meu filho, de mim não é dele. Aí eu falei assim, vai lá e resolve para mim as coisas que eu vou dar meu curso. Me leva. Olha, você precisa ver o show que ele deu. Aí ele foi para Governador Valadares, interior de Minas Gerais, Nossa. acompanhou tudo e eu fui dar o curso. Começava às 8h30 da manhã. Claro. Às 5 horas da tarde, que seria o enterro, aí eu parei e falei com o pessoal, gente, eu gostaria de parar 1 minuto, fazer 1 minuto de silêncio, porque neste momento o corpo do meu pai está sendo enterrado. Gente, Nossa, o povo gritou, a mulherada, você não tem coração. O pai é meu ou de vocês? Porque eu não estou sentindo o que vocês estão sentindo. É. Sim. Mas você é muito duro. Eu peguei e falei assim, não, eu não sou exagerado igual vocês. Então, A morte é dele, eu não sei ressuscitar morto, então não vou lá. Falei assim, depois que terminar tudo aqui, então aí eu pego o ônibus, vou lá e vejo o que eu posso fazer. Uhum. Mas agora eu vou cumprir com a minha função aqui com vocês. E, por favor, se calem. Eu não estou aqui para administrar a emoção descontrolada dos outros. A pessoa começou a chorar e gritar. Porque, peraí, mas o pai é meu, vocês nem conhecem ele. sim. Eu lembro da minha irmã que sofreu igual louca, se rasgou a roupa todinha, saiu pra rua gritando na morte do Michael Jackson. Aí eu peguei e falei assim, você tem os CDs dele? Não, nunca ouvi, mas deixa eu Deus do sofrer. céu. Eu falei assim, pelo amor de Deus, você não tem um CD, nunca ouviu o Michael Jackson e tá sofrendo desse jeito? Eu falei assim, não, o exagero despreparo. demais. Mas aí é um desequilíbrio. É, né? é um despreparo. Desequilíbrio. Mas eu quero dizer assim, Mas eu entendi. que muitas vezes o demais, brasileiro concordo. exagera Sim, na demonstração da emoção. Sim, da Porque ele quer manifestação. chamar a atenção. Mas eu tava dizendo da dor Não dá. mesmo, porque a dor É. faz a gente se mexer, faz a gente sair do lugar, não faz? Hoje mesmo ela falou assim, a fulano de tal morreu. Eu falei assim, tá aí, o que eu tenho com isso? Eu nunca Não. vi essa pessoa, não conheço, você conhece? Eu superficialmente, e você tá sofrendo por isso? Aí eu queria hoje tirar o dia de folga, porque eu quero ir Nossa. lá, eu tô sofrendo demais. não, eu falei queria assim, trabalhar. Não, Ué. Mas Assim, não essas dá. coisas assim, o sofrimento, essa a emoção diversidade tem que ser muito estudada. Sim, Até que também acho. ponto é emoção, até que ponto é exagero da Sim, pessoa. sim. Exatamente. É? Sim. Até que Não ponto a é pessoa não carência, deva né? sentir. Cada um Sim. sente, mas tem que Sim. sentir cada um à sua maneira. Sim. Sim. Né? Mas tem coisa que eu falo assim, gente, não precisa disso. Uhum. Na carência para chamar atenção também, né? Pra chamar atenção. Então, vai se Mas resolver. nesse trabalho que a gente faz, assim, nós temos oportunidades incríveis de poder experienciar essas diversidades de reações, de posicionamentos, né? Eu acho que quando a gente fala essa coisa de emoção e sentimento, dentro disso, né? Vocês também se movimentam. Eu acho que é uma das coisas mais interessantes da gente poder observar e se posicionar. O Robson fala que eu sou muito emotivo, mas eu sou mesmo muito emotivo e eu saliento isso em mim porque eu acho que é uma maneira de eu marcar meu território. E também fazer umas chantagens, que eu gosto muito de fazer uma chantagem. Alecrim dourado. Alecrim dourado. Mas é bom para você se reposicionar diante de você mesmo, né? Porque você vê pessoas que realmente exageram das manifestações por N motivos. Você vê pessoas também que deveriam manifestar essa emoção e sentimento e engolem isso por entender. Um exemplo. No meio espírita, principalmente, eu vejo uma secura muito grande, um distanciamento muito grande. E eu sempre fico pensando, por que que a gente é assim? Os evangélicos, eles têm essa coisa acalorada, canta e louva a Deus. E eu sempre parto assim, eu acho que o que faz o movimento espírita, com alguma exceção, ser seco, com algumas exceções, são as definições que a gente dá para determinadas coisas. Por exemplo, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa de tudo existir. Então, se ela é inteligência, ele não tem emoção. Então, se eu sou filho de um sujeito que é inteligência, eu não posso manifestar emoção. E o espírito, o princípio, é o princípio inteligente da criação. Opa, não fala em sentimento. Então, sabe? Então, acho Vai que reprimindo, vai né? reprimindo no sentido de poder se organizar para dar uma apresentação do que seja aquilo que ele representa enquanto proposta de vida, né? Então, Mas sabe o que eu gosto? Já foi dito, né, através de Kardec, que o nosso modelo é Jesus. Sim. Você não vê Jesus ficar chorando porque alguém morreu. Exatamente. Jesus não existe no Evangelho. Exatamente. um só. Mas né? ele sabe que ele vai encontrar Aí o depois. pessoal acha que ele ressuscitava todos os mortos. Não, Não, lá não, só Não, um tinha só. um. É. E em condição especial. Sim. A outra coisa
é que você não vê em nenhum dos evangelhos, e nem nos escritos dos evangelistas, nem nas 14 epístolas de Paulo, citando que Jesus chegou para alguém e falou assim: eu te amo. É verdade. Irmãozinho. Meu irmão, você sabe que eu te amo, verdade. Pedro. Jesus nunca falou isso. Esse negócio do pessoal fala assim: ai, tudo é amor. Você não vê isso Jesus falar isso. Nós atribuímos a ele uma personalidade que não é dele. E criamos isso. Então, mas Jesus não pode ter agido assim, segundo o que você pensa. Uhum. Né? Mas ele Ele pegou era no festeiro. chicote, É. chicoteou. Tem um capítulo inteiro que ele xinga. o É o pessoal. 23, Ele Mateus sempre fala 23. Ele sempre fala. Tem 15 xingamentos ali. Eu adoro esse capítulo. Eu também, Adel. O que eu O mais apelido- sigo é esse. Eu me inspiro dele. Nos bastidores, o apelido dele é Dr. Pimpolho. Então, quando ele xinga, ele fala: Jesus também xinga. Não, mas é. Só que o pessoal não lê isso porque é incômodo. E aí Sim. atribui a ele uma personalidade que ele não tinha. Sim. Porque tem É. medo de encarar a verdade do jeito que ele era. Né? Eu falo assim porque no dia a dia, quem coordena um trabalho espiritual, você tem que ter o bom senso de colocar fim ao mal antes que ele alastre. Sim, sim. É muito comum chegar lá na clínica, ocorreu agora recentemente, uma pessoa me procurou da diretoria lá e falou assim: Robson, essa pessoa está dando problema, só que já tem uns 4 ou 5 anos que nós estamos acompanhando. Por exemplo, por que não pediu para ela afastar? A gente tem medo de magoar. Tá, mas você deixa ela magoar o trabalho? Pois é. Eu falei assim, Compromete não. o Aí a trabalho. pouco a pessoa da outra instituição, da Casa de Everildo, falou assim: Robson, a mesma pessoa está dando problema aqui, aqui, aqui. Eu falei, eu resolvo agora. Porque eu tenho medo de falar, a pessoa ficar com raiva. Eu pensei, eu não tenho medo de ficar com raiva de mim. A melhor coisa é quando a pessoa fala assim: tô com ódio de você, rasguei seus livros, queimei tudo. Ótimo. Nunca mais ela me procura para me eutanasiar. Exatamente. Chamei a pessoa, falei, você vem aqui 1 minuto? Eu falei, olha, aguarda 5 minutos e resolva a coisa. Você, a partir de agora, você está desligado de todas as atividades da casa. Eu não quero que você passe aqui de forma alguma, senão eu chamo polícia para você, porque você está atrapalhando o bom andamento da casa. Ela pegou e falou assim: quem falou foram os espíritos? Não, quem manda aqui sou eu, não é espírito, não. Porque na hora de ir na delegacia, é o meu eu. CPF. Não é o que vai. espírito que vai. Não é espírito, não. Então o mentor daqui sou eu. Fora daqui, que eu não quero você mais, tá bom? Tchau. Aí voltei pro pessoal, já está resolvido, gente. Mas é o cumprimento, né? Pronto. Porque Jesus elogiava, ele fala, né? Você tem o pé no chão. Os Não dá, a pessoa cobradores. tem 3 Com anos certeza. que está dando problema não, grave, enfim. você vai deixar a erva daninha crescer? Corta. Mas isso mesmo em empresas também, se você É assim. não tem essa atitude de desligar um funcionário quando ele dá problema, você vai ter um problema, eu já vi isso, né, dentro do que eu trabalho, você vai ter um problema muito maior lá na frente. Você Comigo. precisa efetivamente ter. Comigo aconteceu É. algo semelhante quando uma única vez que eu dei problema. Gente, a cara A do gente Paulo sabe, é né, Marcos? sensacional. A gente sabe. As cadeiras mesmo em cima dele. A Santo gente homem. sabe. A única vez que eu dei problema na casa, Uhum. É, uma única vez. o José me chamou e falou É. exatamente isso. Falou, olha, você resolve essa questão porque Você tem duas você opções. está comprometendo o trabalho. Eu falei, mas eu sou Não foi fundador assim da que casa. ele falou, Não foi Quis dar a eu. carteirada Foi do Joseph. Joseph. Eu sou fundador da casa. Ele falou assim: diante da coletividade, o indivíduo perde a sua importância. Você tem 1 semana para resolver isso, você está fora do trabalho. Fora do trabalho, você perdeu a sua reencarnação. Você vai voltar para o buraco de onde você saiu. Falei, Simples claro assim. Aí o que, vou que eu voltar pro fiz? buraco. O Marcos, um Sério. dia, simplesmente, chega o Marcos de calçãozinho de academia. A casa começa a funcionar às 20 horas, a gente abre às 18, o Marcos chegou às 20h15. Com a chave da casa, eu sou o presidente. Eu tomei a chave dele, falei assim, aqui você não entra hoje. Mas eu sou o presidente, eu subi pro 2º andar e fui jogando as cadeiras e mesa lá embaixo. Recebeu a Nazaré. Pô, devia ter filmado isso. Aí ele pegou e falou assim, aí você lembra, você e o Júlio, né? Júlio. O Júlio Aí- correndo. Eu vou já convocar uma Assembleia Geral. Peguei e falei assim, tá, me dá o estatuto da casa. Eu falei, peguei e rasguei. Tá aqui, ó, toma, pus fogo. Eu que mando aqui, enquanto eu estiver vivo, encarnado, vai ser desse jeito. Vocês estão fora daqui. Desse jeito. Vocês ficaram assim. Aí ele falou assim, corre que a dona Everilda tá chegando. Eu falei assim, não, você tem que ter alguém de pulso. Precisa. Precisa. Não lamento em nenhum momento. Eu acho que eu fiz certo, pondo Isso aí. fim à coisa. Depois ele chegou à conclusão que estava equivocado. Depois que o Joseph também, que ele não contou essa parte. E aí o Joseph chegou perto dele e falou assim, para você saber quem é que manda aqui, tocou nele e falou assim, 1 ano e meio sem você trabalhar na mediunidade. Nossa. Marcos entrava para reunião e saía Nada. em nada durante 1 ano e meio, nenhum Ai, espírito manifestado. Nada.
Nossa, Essa sensação é horrível. É. sofri demais, é uma alma tão boa. Ah, Mas olha, mas foi um período, de verdade, depois que passa, né? Foi um período muito difícil para todo mundo, mas foi um período muito difícil para mim também, porque eu não conseguia entender assim, falar assim, foram os espíritos que fizeram isso através de você. Eles podem ter aproveitado, mas na verdade fui eu que promovi mesmo em função de um objetivo que eu queria alcançar. Mas à medida em que as coisas foram acontecendo, os próprios espíritos foram mostrando o que estava por trás daquilo ali. Até aquele dia na reunião online, que a dona Everilda chegou e falou: Vocês já viram aquele pontinho ali na nuca do Marcos? Essa luzinha que está ali? Como se Era um fosse aparelho que tinha sido um implantado. aparelho que tinha sido implantado em mim, né? Que repercutiu o tempo inteiro essa minha inconformação com relação a uma situação que eu queria uhum. demover Mudar. de qualquer Uhum. maneira e obscurecia o meu raciocínio, não estou tentando tirar a minha responsabilidade. Não, sim. Mas a partir daí, então, que se identificou aquilo, trouxe o indivíduo que implementou, você lembra? Que foi um outro momento muito rico para nós, Uhum. né? Com essa experiência, com tecnologia do mundo astral e essa coisa toda, que tudo começou a se modificar. Mas eu fiquei com um resquício disso durante um período muito grande, porque de vez em quando vinham uns flashes das situações, né, que eu gostaria de ter implementado e me mostrando assim, por exemplo, você fracassou, olha como poderia estar bem melhor se você tivesse feito o que você, se você tivesse completado o que você estava se propondo a completar. Aí Joseph também depois me mostrou, falou, vou te mostrar aqui a causa dessa sua inconformação. Aí me mostrou 2 existências minhas. Um em que eu fui, inclusive, pedófilo. Teve uma que você estava na França, né, Marcos? Você contou. Isso, e aí essas coisas todas. Então, bem detalhes, foi um período difícil, mas foi um período muito rico necessário, nesse aspecto, porque a gente viu então, as nuances desses dois lados. Eu lembro que o Joseph também não era assim. Não era não é, né? Ele não é uma pessoa Ele não é fofo. que assim que. Mas ele é amoroso. Ele é, né? A gente sente isso. Eu lembro daquela médium que tinha. Ele é Quando a justo, gente né? nem tinha inaugurado o salão, e o atendimento era naquela casinha lá no fundo que a gente teve. No galinheiro, né? Dentro de um galinheiro. Dentro do galinheiro. Que era atendimento espiritual da casa de Everildo. A gente limpou o galinheiro e lá ele atendia. E tinha uma médica o tempo todo queria saber o que foi no passado. O que foi no passado. Eu falei assim, não é bom para você saber disso. E tudo. Não, mas eu tenho vontade de desdobrar, de ver o meu passado, disso, aquilo outro. E disse que foi uma reunião atrás da outra, ela reclamando e estava insatisfeita com o trabalho. Eu já com uma paciência que é peculiar, um alemão mesmo desencarnado. Aí teve um dia que pegou, você quer saber o que é? Tá, então tá bom, olha aqui. Pum, ela caiu para trás assim, quando voltou gritando. Você não podia ter feito isso comigo, pelo amor de Deus, isso é absurdo. Aí o Jesus falou assim, você queria ver, né? Eu não tenho paciência para tolerar você mais. E teve muito, né? Teve muito, né? Muitas reuniões ela reclamando. Eu falei, então veja, já que você quer. Né? Então, agora segura a bucha. O pessoal fala do livro, a gente está indo pro infelizmente, né? Caminhando. Mas ele falou que tinha fofoca para contar, você não vai deixar ele contar? Não, a gente vai continuar, Tô brincando. Fofocas do além. Então, gente, a gente tem um presente aqui muito especial para vocês. A gente tem este livrinho, 100 frases escolhidas por Robson Pinheiro, que eles vão graciosamente sortear. A gente vai deixar aqui para sortear com vocês. E vai ser autografado pelos dois. Como é que vai funcionar? Vai ter aí embaixo, num letreiro, o nosso sorteio digital. Vocês têm até o dia 17 para poder se inscrever no sorteio. E a gente vai dar o resultado no podcast da outra semana. E aí, por que o dia 17 exatamente? Porque a gente vai ter, se você puder colocar aí, a gente vai ter o Encontro Mundial 2024 agora, que começa no dia 15, não é? 15, 16, 17. Que vocês não podem perder. Ainda tem ingresso, se eu não me engano, no lote online, né? Online. Tá R$197, não perco. Tem uma turma maravilhosa ali fazendo palestra. E então a gente vai deixar essa inscrição até o dia 17 para você poder também ganhar esse livrinho. Tá bom? Bom, nós entramos aqui na questão do encontro mundial
Falando dessa proposta dos guardiões, né, que compreende a humanidade. Você fala assim, o que eu posso fazer pela humanidade, né? O que eu tenho feito por mim que reflete também na humanidade, né? Começa assim ou sai com a espada já fora do corpo lutando? Cortando Essa história da cabeça. espada. Chapa de Miguel, né? Dá um outro podcast, você viu? Assistente Richard? de Amar. Eu costumo dizer, e essa semana abordamos esse tema, eu e o Israel conversando, a propósito de alguém que queria de todo jeito sair pulando de prédio em prédio, lutando aí. Eu falei assim, o que as Marvel. pessoas esquecem é o seguinte, toda tarefa que ela é expressiva, ela tem que ter um período de treinamento. Um guardião superior, para ser um guardião superior, ele estuda durante 40 anos no plano astral, para depois ele ser admitido como um recruta entre os guardiões Começar do superiores. zero, né? Né? 40 anos é o mínimo de estudo. Nós também, para trabalharmos com esses espíritos, nós temos que também sermos testados, passar pelos testes que a vida dá, que é natural. Eles não vão confiar uma tarefa para um neófito, para alguém que não tem noção e que não consegue dominar a si próprio. Né? Então, onde é o local que você mais aprende na escola dos guardiões encarnado? Então, aqui é a lição que você vai provar que o que você aprendeu, se você assimilou, porque uma coisa é você ouvir o ensinamento, uma coisa é você aceitar o ensinamento, e outra coisa é você assimilar pelos seus poros aquilo e vivenciar. É a prova de Sentir na fogo. carne, A prova né? de fogo. Aí a pessoa não aguenta passar por uma dificuldade financeira Sim, que fica desesperada. sim. Se vem uma enfermidade qualquer, a pessoa começa a xingar Deus, o mundo e todos as 20 mil virgens do paraíso. Se termina um namoro... Termina o namoro, a pessoa vai para derrocada total. Sim. E ela quer ainda ser admitida numa batalha espiritual, sendo que a batalha que é mais humana, que está mais perto, ela não tem resistência? Autoconhecimento, né, Robson? Não tem resistência, autoconhecimento, não sabe a sua capacidade. Sim. Não desenvolveu. Não desenvolveu, você não É. provou para si próprio, não é provar para os guardiões, que eles já sabem que a gente tem limites. Sim. Mas você não provou para si próprio. Você desiste. Tem muita gente que diz, eu não aguento mais, eu vou desistir, pelo amor de Deus, eu não aguento isso. Aguenta. Se apareceu é porque Agora, você como é que aguenta. eu vou querer pegar uma espada que tem o peso de uma responsabilidade espiritual e os espíritos não vão dar... O que o pessoal confunde muito é que eles acham que a espada dos guardiões é uma espada convencional, que ele é um instrumento de altíssima precisão tecnológica, que eles conseguem rasgar a dimensões. tessitura das dimensões e transportar o inimigo para outra dimensão. Eles não vão pôr isso na mão de quem não consegue ter um problema de saúde e está reclamando, um problema financeiro. Você não tem resistência. Não tem discernimento. Discernimento, não tem Não tem disciplina. nada, né? Aí a pessoa começa hoje a frequentar determinada escola de aprendizado espiritual, qualquer que seja. Aí daqui a um ano ela causa confusão, porque eu não vou nesse lugar, por causa disso passa para outra. Daqui a pouco não tem persistência. Eu descobri os guardiões, eu vou frequentar lá. Daqui a pouco, um ano depois, está pulando para outra coisa, para outra coisa. Sim. Que experiência que essa pessoa tem? Ela está procurando uma resposta fora, ela não olha, não dá conta das próprias sombras, ela né? não tem persistência, ela não tem discernimento, ela não tem força moral para permanecer nas decisões que supostamente ela tomou. E vai querer trabalhar com um guardião superior? Desculpa. Tem que colocar a própria vida, né? Sim. Porque ninguém é senhor do que pode acontecer, né? A gente tem o destino como algo determinante, não é assim, pode mudar. Eu me lembro lá em Lisboa, quando fundamos o colegiado, em Lisboa, o Jamar foi muito claro, e na época a gente não entendeu a dimensão disso, sabe? Quando a gente fundou lá. A Hermínia foi anotando todas as perguntas e as respostas que o Jamar dava, né? E uma das coisas que ele falou, assim, não esperem grupos grandes, porque os grupos grandes não resolvem o problema que nós temos diante de nós. Se sobrarem 20 pessoas, derem por satisfeitos. Se forem 5 bem preparados, está ótimo para nós. Sim. A expectativa, Olha, né? Reduz essa expectativa, que na sim. prática não é desse jeito. Porque nós lidamos com um público que está habituado a mudar de escola religiosa o tempo inteiro, porque ninguém falou aquilo que ele acha que é verdade. É verdade.
E, Que então não ele dá não- conforto, né? Ele É. quer alguma coisa que dê conforto, né? E esse não é o objetivo, né? Aí você está com a tarefa espiritual que precisa você se expor. É. Aí tem pessoa que fala assim, não vou ajudar que eu sou da justiça. A justiça sem misericórdia vira o império do punição. olho por olho, dente É. por dente. Sim. Assim Uhum. como a misericórdia sem justiça, ela pode ser permissiva demais. É. Por isso, diz o salmista, justiça e misericórdia são a base do seu trono. Não é um ou outro, são os dois juntos. Sim. Uhum. Então, a gente não consegue se condoer pela humanidade se você não tem misericórdia consigo mesmo. Uhum. Sabe? Segundo mandamento? É, Amar, a Deus. amar ao próximo como a ti si mesmo. Então, em primeiro Tem- lugar, vem você, segundo você, terceiro você, quarto você, quinto Sim. você, e aí o próximo, né? Exatamente. Aí eu falo assim, poxa, a pessoa não consegue se priorizar no trabalho e aí está querendo se lançar para uma guerra espiritual, porque também não entende o perigo de uma guerra espiritual. Ele acha que é uma guerrilha como ocorre aqui na Terra. E não é. Você vai lidar com principados, com poderes, com Não tem virtudes, noção, com esse né? pessoal que não tem noção. Eles não têm Tem a uma... mínima consideração pela vida em si. Tem noção. Se você não estiver treinando e treinado aqui na Terra, você não resiste. Mas A um se a sopro gente- de provação do outro lado, você não resiste. Não. Se a gente pensar nessa atividade, né? Vou desdobrar para poder É. fazer isso. Pega o cara que às vezes tem um sonho mais pesado, um pesadelozinho mais Já tá pesado, já gritando. acorda desequilibrado. Como é que vai fazer isso? Me conta. Que existe também dentro desse trabalho do colegiado uma enormidade de vertentes, Sim. assim. Sim. Porque como é uma proposta de auxiliar num momento especial que a gente estava vivendo, Uhum. essa diversidade de personalidade, de caráter, de emoções que nós seres humanos temos, também é verticalizado assim no movimento dos Guardiões da Humanidade. Eles levam em consideração as nossas características de maneira que a gente possa desenvolvê-las e se ajuntar num exército como um todo. Mas um exército como um todo tem perfis diferentes, né? Sim. Então, tem pessoas que vão trabalhar muito bem, exemplo, com aspectos psicológicos de uma guerra espiritual. Não é? Nas vertentes, na maneira com que se raciocina, na maneira com que se pensa, na maneira com que arregimenta uma proposta. Tem pessoas que vão trabalhar muito bem nessas questões das emoções, né? De como as emoções desencadeiam energias, forças, constroem, enfraquecem. Tem pessoas que vão trabalhar muito bem nas questões dos sentimentos e tem pessoas que vão estar lá na frente, assim, não literal, né? Mas desempenhando um trabalho de desembainhar a espada, por exemplo, em um Pois é, mas enfrentamento existe uma direto. coisa dentro de que você fala aí que é muito verdade, tudo, que a pessoa esquece da especialidade de cada um. Porque numa guerra, Uhum. você tem aqueles que ficam ali, Grupos específicos. grupos Mas que estrutura, para né? servir alimentação e água para os soldados que Isso. estão na frente da batalha. Sim. Mas você não vai para frente. Os Porque não, enfermeiros. tem os enfermeiros, nós temos os médicos, nós temos, Sim, né? todo o suporte. Todo o suporte da guerra. Só que a gente está querendo aquilo que, segundo a nossa concepção, chama mais atenção. Exatamente. Mas o Holofote. que vai dar força para quem está na frente? Quem tá- São o pessoal que está dando esse suporte São de vida. os bastidores. É, Sem os bastidores nada acontece, né? Você vê que na Primeira Guerra Mundial, o que ocorreu com... Dá como exemplo com Sheila, né? O espírito Sheila. Uhum. Ela é filha do Fritz. E o Fritz estava, né, fazendo o trabalho de médico dele, né? Mas o grupo a qual ele pertencia era mais ou menos 8 a 10 espíritos, 10 encarnados na época, né? E Sheila queria de todo jeito tocar música para acalmar os ânimos dos soldados que estavam enlouquecidos na Primeira Guerra. Mandaram buscar então um piano. Uhum. E a Sheila ficava no piano, tocando e cantando para suavizar para os soldados as emoções, porque eles chegavam totalmente enfermarias, desequilibrados na enfermaria. Então, montou-se uma tenda e ali ela ficava fazendo isso. Terminava, ela ia ajudar como enfermeira, ajudando a curar Sim, sou- as pessoas, né? Ora, é um trabalho extraordinário, mas as pessoas não dão valor. Como é Sim. extraordinário hoje, por exemplo, a pessoa que chega na casa espírita, que vai varrer, que vai limpar, sem isto não funciona o resto. Não tem Sim. estrutura, né? A gente quer ser o médium de materialização, médium disso, tá? Mas só é possível fazer a reunião se alguém chegar antes e limpar. Uhum.
Sim, Então, preparou tudo, né? Pra é, pessoa chegar lá, e corrido, tá fazer o tudo trabalho e ir embora. organizado. É porque eu acho que existe uma crença equivocada de achar que só tem o valor esse lugar de destaque. E não é uma É. verdade, infelizmente. As É. pessoas não. E o que passa nos livros de Ângelo Inácio, na verdade, ele tenta tirar o romantismo nosso a respeito do plano Sim. astral. E Uhum. como? Né? Então, tira esse romantismo e fala assim, olha, isso aqui acontece. Ah, por que ele apresenta os médios, Hermina e Raul e outros mais no livro? Para falar assim, olha, você tem que ser proativo e não um médium passivo esperando o tempo inteiro o espírito falar o que vai fazer. Ele apresenta os dois assim, como símbolo Sim. de uma proatividade espiritual. Então, fala assim, olha, tá vendo isso aqui? Você pode ser proativo na sua área e dentro daquele compromisso que você tem. Sim. Né? Então, sem deixar de ser humano, porque os dois o tempo inteiro mostram a humanidade deles. É verdade. Né? Chega e brinca com os espíritos, que brinca com Kiev, que brinca com o outro. Brinca, dá bronca, dá reclama. bronca e ele não pode fazer isso, não, eu vou fazer. E dá um beijo no rosto, né? Exatamente. Raul. isso mesmo. Tem muito isso. Então a gente vê que ele fala assim, poxa, mas como que fez isso com o espírito? Ele está mostrando Sim. que o espírito, mesmo tendo uma categoria superior, ele é tão humano. Isso é a quanto você. humanidade. Exatamente. A gente tem uma pergunta do Adilson. Adilson, tá a postos aí? Fazer sua pergunta? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Bom, o Robson, antes eu vou contextualizar a pergunta, Uhum. para ele se sintonizar naquilo que eu quero perguntar. O Robson deve lembrar que uma das reuniões que nós tivemos, ainda no hotel, alguns anos atrás, do colegiado, ele começou a fazer no primeiro horário, ele fez uma explanação sobre os arcondes, ele puxou um assunto bem legal, né? acho que o Demiurgos. Ele falou sobre temas assim que eu de uma certa forma, eu nunca tinha ouvido falar. Tocou bastante a gente, né? E depois não se deu encaminhamento a isso. Uhum. Acho que o ano passado, a gente esteve lá em BH, quando você estava internado, e a gente ficou conversando no quarto sobre isso. E eu te indaguei, porque na verdade eu te indaguei várias vezes sobre isso. E você disse que é uma trilogia. Uhum. Né? Que, na verdade, Os Arcondes não é um livro, é uma trilogia. E a gente acabou nem conversando mais sobre isso, mas você poderia falar alguma coisa para nós sobre essa trilogia? Sei lá, dar alguma deixa para nós aí? Porque a gente ficou muito curioso com relação a isso. Adilson. É aquela pergunta, a prova do fogo. Exatamente. Na verdade, Adilson, eu comparo com a trilogia. Porque se você juntar os livros de ambas as trilogias, né, O Reino das Sombras e Os Filhos da Luz, daria uma enciclopédia cada um. Sim, com certeza. Este livro que o Ângelo está preparando, eu não acredito que ele será um livro dividido em 3 partes. Uhum. Ele corresponde, por exemplo, a 3 Legião. Uhum. Uau. Tá? Mas eu acredito legal. que virá num volume único, é que eu acredito. Tá? Um volume único. O contrário já ocorreu também, por exemplo, quando Joseph escreveu Medicina da Alma, depois A Alma da Medicina e Além da Matéria, inicialmente esses 3 livros iam ser um só. Aí, Só que ficava muito caro para a gente, financeiramente, para editar livro assim, e para as pessoas comprarem, para as pessoas comprarem também. Você desanima quando vê um livro Pra grosso ler, demais, né? estudar. Aí o Joseph resolveu dividir o conteúdo separadamente para Desmembrou. facilitar, né? Não sei se isso vai ocorrer com esse livro que o Ângelo Inácio pretende escrever. Mas, na verdade, o que ele pretende abordar é como existe essa suposta guerra espiritual, essa dualidade que nós chamamos de bem e mal, treva e luz, ou luz e sombra, como isso existe bem antes da formação do sistema solar. Então, ele pretende... Efésios 6,12 que Paulo fala, né, Robson? Das potestades, né? Das hostes celestiais, das trevas e da maldade, né? São Mas esses ali caras. até, o Richard, o Ângelo já aborda bastante coisa no livro, nesse último livro que saiu, Nova Ordem Mundial. estudando Sim. as potestades, os Sim, principados sim, e sim. tudo. Ele quer ir antes disso ainda. O que gerou, por exemplo, a atuação dos chamados dragões, que hoje, por enquanto, estão prisioneiros nas regiões ínferas, né? Antes dos dragões, onde começou a história?
Seria o Pierre Certo? Rodin, que faz parte da equipe dele, que é o cara que influencia? Não, Não? não. O que faz parte da equipe do Ângelo é o O voo. Vortz. Vortz, que trata. O Vortz, ele escreveu quando ele descobriu que estava com câncer, faz até parte do próximo livro do Ângelo, escrever sobre esses autores que ajudam ele. Quando o Vortz estava com câncer, ele escreveu 900 sinopses de livros diferentes. Caramba. Então, tudo. E ele conta no livro, assim, que ele entrava em transe, literalmente, ele não sabia o que acontecia. E 2 personagens que ele diz que traz na série dele são reais, que apareciam para ele. Assim, de todos esses personagens que eu escrevi, 2 são reais. 2 me inspiravam. Né? Um deles até aparece num dos livros do Ângelo. Uhum. Né? Você quer assim, peraí, mas esse personagem aqui, ele disse que é real, esse aqui é um dos que inspirava ele, Que legal. um extraterrestre, né? Uhum. É igual, por exemplo, quando a gente esteve em Foz do Iguaçu da última vez para fazer aquele Foz, aí apareceu para mim um ser muito estranho, que legal. lembra um Isso lagarto. é muito legal, gente. Sabe, com um olho redondo olhando para mim assim. Eu assustei com aquilo, aí o Ângelo Inácio apareceu e falou assim: ouça primeiro o que ele tem que dizer. É. Aí eu falei assim: mas existe uma ideia de que todo ser dessa forma é do mal. Ele falou assim: não. reptiliano, não. né? Ele falou assim: mas todo ser humano é ruim? Ou todo é bom demais? Não, Não é. sempre tem alguém. Ouça. É. Aí ele falava de uma maneira sibilando, assim, que lembrava uma serpente, né? Aí o Ângelo foi traduzindo. Falei assim: não, ele ajuda diretamente o Walter. Olha, É um dos espíritos que ajuda o Walter Vieira? Vieira. olha. E é um espírito superior. Porém, essa é a Sim. forma forma, dele. Dessa espécie, né? Sim, Dessa sim. espécie, né? O Ângelo deu mais detalhes, não posso falar por causa dos Sim. seguidores, né? Sim, sim. Porque aí vão expor demais Sim. a situação. Então, o Ângelo pretende abordar o antes da Via Láctea, antes dos dragões estarem em Nibiru. Como que eles chegaram Como é que nesse lugar, chegaram? né? Deve ser bem Como que interessante. foram as guerras desencadeadas em Nibiru para depois eles virem para a Terra. Né? Então, é uma Deve ser coisa que muito- volta atrás. muito Tanto que interessante. o subtítulo da obra é A Origem de Todo Mal, em que ele pretende abordar anterior a isso. E aí ele vai falar dos seres que viajam a Via Láctea em busca de mundos que representem úteros cósmicos, lugares onde pode a vida florescer, a vida com inteligência florescer. E esses seres vivem entre mundos, no meio daquilo que os cientistas nossos chamam, por falta de outra palavra, de matéria escura, Uhum. que é no lugar entre os planetas, entre as estrelas. Eles Vácuo. não ficam diretamente ligados a determinado planeta. Eles vagam pelo espaço sideral, identificando mundos onde eles possam semear a vida, e aí vem aqueles que vão semear a inteligência que vai detectar o momento ideal de acrescentar a inteligência e a razão como uma habilidade psíquica daqueles povos que estão sendo desenvolvidos. Que bárbaro. Então, aí ele pretende, né, fazer isso e identificar em que momento que surgiu, então, essa história dos dragões. E é pra quando? Aquelas, né? Não, isso aí... Mas esse esboço. Aí eu já deixo uma certa E esse pessoa de foi cabelo um em dos pé. motivos, Adilson, que eu não quis entrar muito em detalhes, Sim. porque eu não sei nem assim, bom, eu sei em termos gerais que o Ângelo passou, Como vai ser né? essa escrita? Mas assim, como que ele pretende colocar isso no papel? Eu realmente Sim. não sei, né? Então, isso eu vou saber na hora que terminou a psicografia, eu vou lendo, e em geral o Ângelo não faz uma coisa que, quando ele termina de escrever, que dê para você entender. Então ele pega às vezes assim um parágrafo de um capítulo, mistura com um parágrafo de outro, com outro de outro, para você não interferir. Sim. Aí, quando termina o livro, ele fala Ele assim: organiza. saia do corpo que eu vou organizar tudo aqui. Aí ele vai e organiza tudo, e aí está pronto para entregar para o editor. Aí vem Entendi. outra repsicografia, que o editor vai questionar tudo. Pois é. O Ângelo tem que Vai. falar, e eu não quero estar perto do editor numa dessas. Eu quero entregar sabe e dar que tchau. Eu me essa- solidarizo com o Léo. Essa história, É. essa história tem vários esboços, né? Quando a gente foi ao Egito, né, Robson? Lá no Museu do Cairo, nós tivemos lá não, no Museu do Cairo não, lá em Londres. Ah. Primeiro foi em Londres. Em Londres, e aquelas tábuas, aquelas coisas Aham. todas. Tábua de esmeralda?
que É, o do Hermes Trismegisto. Sei. Akhenaton que foi Sei. falando. Akhenaton foi falando. É. E aí houve essas traduções. Tudo vai desencadeando assim numa colcha de retalhos, né? Porque eles não têm pressa, eles estão na eternidade, então eles vão. O tempo é outro, O né? tempo é outra, a dimensão é outra. E vai ficando como se fosse pontas soltas, né? Aí no Egito também a gente teve a oportunidade de ter algumas apresentações disso, até a Ima, que era a nossa guia, ela ficava Ela é egípcia, perguntando né? assim, ela é E egípcia. ela é casada com um brasileiro. Olha que legal. Então ela sabe falar alguma Sim, coisa sim. de Ela mistura espanhol portunhol, com português. assim, né? Uhum. Mas dá E pra ela, entender. e ela ficava encantada, assim, porque ela é uma estudiosa dessa E não coisa tem as toda. informações, Não tem né? essas informações. E ela passava horas conversando com o Robson sobre essas complementações. E os espíritos dando essas pinceladas, assim. Tanto que ela veio Costurando 3 essas vezes ao coisas. Brasil tentando me convencer Aí, a voltar de novo para lá para Jura? Mostrar outras coisas, né? Olha que legal. Mas Robson não quis. você é apaixonado, né, Robson, pelas dinastias egípcias, né? sim, é a coisa Pela que... história, né? Mas eu queria ir porque eu sempre quis ir primeiro no Museu de Londres, onde estão as peças egípcias, ou estavam até na época. Agora eles construíram o Museu do Cairo, acho que eles Levou conseguiram tudo. levar de Museu volta. novo, né? É. Mas até então eu queria ir lá e ir no Museu Metropolitano de Nova York, porque é onde estão as peças originais e de ouro, feitas de ouro. Né? Nós chegamos a ver a peça, a máscara de Tutankhamon, Tutankhamon. toda de ouro, né? Nossa. Que era uma máscara dentro da outra, e a Meu Arca da Aliança, que original. Que Mas é... não tá na Terra? Não, Então, não essa é a a Arca dos Judeus. Não. O que ocorre? Moisés copiou a Arca de Tutankhamon. Então, a Arca de Tutankhamon, que é a da Aliança Caramba. Egípcia, ela é muito maior do que a Arca Judaica. Então, eu acho que, se não me engano, são 3 peças, uma dentro da outra, mas gigantescas. Parecendo aquelas assim, bonequinhas russas. ouro puro. assim. Sei. Caramba. E o Moisés, na época, o que ele fez? Como ele serviu no Egito, ficou 40 anos lá, ele aprendeu tudo a respeito e depois copiou a arca num tamanho bem menor, né, com aquela arca judaica, do santuário judaico. Mas era um portal, né? Porque Salomão usava muito também, o rei Salomão, né? Eu não sei se era portal, mas que ela era um potente transmissor de energia e também Condensador. um comunicador Uhum. em tempo real com outra dimensão? Outra dimensão. sim. Sim. Porque eles comunicavam e ali, quando o sumo sacerdote entrava ali, a arca se iluminava e aquela parte era chamada de Santo Shekinah. Ela se envolvia numa luz e eles comunicavam diretamente com o Enkidu e Enlil. Sim. Caramba. Tá. Então, eles conseguiam uma comunicação Sim. direta com eles. Então, era um potente comunicador. E também, Sim. aquilo aglutinava muito a energia, né? Então, ela ficava... Quando eles saíam de um lugar para outro, tinha que cobrir tudo. Porque quando eles tiravam o tecido de cima, saía raios e matava quem estava Sim, perto. Ninguém É. suportaria. Aí eles É. cobriam a arca para mudar de um lugar para outro. Mas Sim. aquilo era uma miniatura da arca egípcia. Mas e não tá mais na Terra. Nós não sabemos isso, né? Isso não se sabe. Tá. Mas lá no Cairo a gente viu o túmulo de Tutankhamon na sua representatividade toda e A a máscara, né? E a Ima, como estudiosa, ela contava E as aí você vê histórias, aquelas né? valas que tem no templo de Karnak, Nossa, essa foi legal. que a gente chegou e aí Essa simplesmente você foi- tinha Gente, é aquelas muito coisas legal. no chão assim, como se fossem valas grandes, mas assim de uns 3 metros de comprimento ou mais, até 4 metros, que dava a impressão para nós que era túmulo, mas como um túmulo de 4 metros, como é que era isso? Pois é. E o Akhenaton explicou qual a função E daquilo. qual era, Robson? Né? Que ele disse que eram câmeras que tinham ali de regeneração celular. Nossa. Entrava, e aí elas eram ligadas por fios de Interligadas, ouro né? e revestido de cobre diretamente a uma fonte lá. E pegou e falou assim, aqui entrava um líquido, colocava a pessoa, entrava um líquido, isso aqui tudo era revestido de uma liga de um material, você entrava aqui dentro, o líquido cobria a pessoa e regenerava o corpo da pessoa Curava. aqui. Só que foi feito originalmente para os Anunnakis. É isso por que eu ia o tamanho perguntar. delas. Exatamente o que eu ia perguntar. tamanho Alguns delas. sacerdotes, algumas pessoas foram regeneradas ali, mas foram feitas especialmente para os eles. Anunnakis. Aí ele explicou para a gente pelas colunas, o tamanho das colunas Gente, foi e incrível. o tamanho Bárbaro. a altura
fala das escadarias, que É, é muito sim, sim. acima Sim, do que sim. o tamanho das pernas humanas, Mas que é né? para eles. Que foi feito para eles, né? Hum. E aí ele foi Mas isso explicando os é detalhes. lá. visível quando Ah, você entra sim. em determinadas construções, Aí ele leu pé os escritos direito, no templo tudo. de É, Ísis. não faz sentido ser para humano, Ele né? decifrou para a Nossa. gente, contando a história que estava registrada ali, né, nos hieróglifos, falando assim, olha, isso aqui está falando disso, disso, disso. E foi falando com a gente assim. E aí, mas grava. Nossa. Você Mas deu uma foi- aula para Foi ela. algo muito, informação, né? muito interessante, né? A gente está caminhando para o final, Sol. Vamos ler uma Pena. frase? Vamos ler uma Vou frase. escolher uma. Peraí. Vou escolher uma. Vou deixar a galera extra aqui. Se vocês não estão vendo, mas tá aí. Escolhe para mim. Ó, que bonitinho. Felicidade se acha em horinhas de descuido. Guimarães Rosa. Também acho, quando a gente não procura, né? É, Quando a gente relaxa, quando a gente se permite, Cheguei. não é? Gostei quando ela disso. acha a gente, né? Quando ela acha. E a gente aceita, né? É, aceita. É. Porque nem sempre a gente aceita. Bom, eu Muito acho bem. que eu falei demais, né? Não, Desculpem mas aí, falou muito pouco. obrigado. Vocês falaram um pouco. Alguns, algumas falas não deu pra gente terminar, mas em outra oportunidade A estarei pergunta aqui. também é que a gente não fez. A próxima. Graças a É. Deus. Mas assim, só para a gente terminar, esse podcast, vale a pena seguir Jesus, né? Vale a pena, é o cara. Vale, o cara é demais, né? Vale a É pena. extraordinário. Esse cara a gente Eu pode... falo assim, a gente se sente honrado Sim. em participar desse movimento comandado por ele. Nesse momento, inclusive, que a E planeta nesse tá, momento né? do planeta, por mais que as pessoas digam que é um momento complexo, sim, é complexo como outros momentos da humanidade. Esse tem uma complexidade particular, Sim. né, que está entre os que vão e os que ficam, né, no Joio momento do trigo. de regeneração, de eleição e tudo. Uhum. Mas é fantástico poder viver nesta época de transformação da humanidade, com tudo que está acontecendo. Você fala assim, daqui a uns anos, você olha para trás e fala assim, eu participei nessa época. Tava ali, ó. lá. Eu estava Sim. encarnado lá. Eu fiz a história. Exatamente. E você, Marcos? Participamos. Eu acho Blaster Master incrível. Mas falando sério, eu tenho pensado muito sobre tudo isso que está acontecendo, dessas situações inusitadas, né, que a gente tem vivido. E eu também me aproximo muito desse tipo de opinião e conclusão. Vou falar para vocês que é um privilégio, porque eu acho que a gente vai estar, enfim, supervalorizando a coisa. Mas é um momento em que a gente pode se experimentar de uma maneira mais efusiva, sabe? Nós tivemos um tempo em que as coisas, elas sempre nos pediram ação e transformação. Mas elas eram mais gentis, mais acolhedoras. Hoje as coisas não estão tão gentis assim, não estão tão acolhedoras. Em função justamente dessa nossa necessidade de nos encararmos assim, ver o quanto que a gente pode fazer numa situação em que tudo está de perna para o ar e graças a Deus está de perna para o ar. Então eu tenho visto assim, semelhante que vocês disseram, pô, que oportunidade legal. Porque quem souber entrar nessa batalha espiritual, externa e interna, e sair daqui e sair-se bem, ele vai dar passos incríveis em direção à sua evolução. Não tenha sombra de dúvida, né? Em contrapartida, quem está lutando contra a maré vai ter também um retrocesso excepcional na existência. Vai perder muito daquilo que poderia se redescobrir enquanto essência. Então, eu estou achando também incrível, não tenho o que reclamar nesse sentido. Mas, como eu sou o alecrim dourado do campo que não foi cultivado, eu de vez em quando dou umas assim. A gente quer aproveitar para agradecer a vocês. Ah, A gente que imagina. A agradece. gente está muito feliz. E Imagina. agradecer a quem nos ouve, quem nos vê, né? Também pela paciência. Imagina. em nos ouvir. Uma Maravilhoso, delícia. maravilhoso demais. Muito Que bom, Foi né? divertido, né? Foi muito bom. Encerra pra gente, Sol. Ah, Pede o like, a inscrição, então, eu tenho um compartilhamento. professor aqui para pedir joinha. Ai, Marcos! Gente, eu estou aqui, meus joinhas, para que esse vídeo, para que esse programa chegue a mais pessoas e essas pessoas possam partilhar desses momentos legais que a gente está vivendo. Então, não estou no podcast lá da Web TV Robson Pinheiro, mas estou aqui no Espiritualistas e Apômetras. Joinhas, por favor, pelo amor de Deus.
Exatamente. Se inscrevam também, compartilhem, comentem, que a gente adoraria saber. Dê ideias pra gente o que vocês estão curtindo aqui os nossos vídeos. Gratidão, Robson, Marcos. Obrigado, Nós gente. que agradecemos. Pessoal, valeu, Valeu, pessoal. gente, Até obrigada. o próximo podcast. Valeu. Abraço. Tchau.